Show? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios. Capítulo 6. A partir do verso 5 até o verso 9. Como eu faço sempre, eu dividi, né? É muita coisa. Como a gente trata aqui de verso a verso, eu dividi, tá? Mas nós vamos ler, é um capítulo, é um parágrafo só, mas hoje nós vamos tratar somente o verso 5, tá? Semana que vem, se Deus permitir, trataremos outros versos aqui, tá bom? Mas vamos ler do verso 5 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por este momento crucial do culto ao Senhor, que é a pregação da palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, edifica as nossas vidas com o que vai ser pregado aqui, e o que seja pregado aqui, Senhor Deus, seja a verdade. Mortifica o homem, mortifica a boca do homem, seja o seu Espírito a falar aqui neste lugar, nesta manhã. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai abordar outro grupo de pessoas, né? Que são os servos e os senhores. Você perceba que ele faz uma ordem em pares, né? Primeiramente, o primeiro par, né, no caso, foi as mulheres e o marido, e os maridos, né? A partir do verso 22 até o verso 25, né? Não, até o verso 24, é isso. Não, 25, isso. 25. Perdão, tô doido aqui, irmãos. Até o verso 29, né? Ele fala, né, sobre os maridos e as mulheres. Aí ele, no verso 30, ele continua, é um parágrafo inteiro, do 22 ao 33, ele falando dos maridos e das mulheres, é um par, né? Isso que eu quero dizer. Eu me perdi aqui, mas me achei. Pronto, tá? Do 22 ao 23 ele está falando da condição dos maridos e das mulheres. É o primeiro par, esse é o ponto, tá? O segundo par aqui é os filhos e os pais. Aí sim, pega do capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, certo? Ele pega esse segundo par aqui, né? Para dar instrução. E agora ele vai para o terceiro par, que é os servos e os seus senhores, né? Do verso 5 ao verso 9 que nós lemos agora. Há alguma semelhança entre eles. Uma das, né, que é a principal, que primeiramente, irmãos, a palavra é dirigida àquele que vai obedecer, né? Aqui no caso das mulheres é a mulher, no caso dos filhos, os filhos, né? E agora no caso dos servos, os servos. Então ele primeiramente dirige a cada grupo de par, ele dirige a palavra ao que vai obedecer.
E depois é que ele vai falar a quem é devida a obediência desse que tem que obedecer, né? Mas ambos, irmãos, ambos os grupos, ambos os pares, eles são responsáveis perante o Senhor, né? Tanto um quanto o outro, né? Eles estão diante de Deus responsáveis pelos seus deveres. As mulheres para com os seus maridos, os maridos para com as suas mulheres, os filhos para com os pais e os pais para com os filhos. E aqui os servos para com os seus senhores e os seus senhores para com os seus servos, certo? Primeiramente, irmãos, vamos ver como era. Eu quero abrir aqui antes de adentrar mesmo no texto, quero abrir aqui um parêntese para falar sobre essa escravidão. Por quê? Servos naquela época eram escravos, irmão. A palavra servo quer dizer escravos, né? Poderia ficar assim: vós escravos, obedecei a vossos senhores, né? Mas o que era o escravo? O que era a escravidão lá no primeiro século? A gente tem que ter esse conhecimento, senão a gente não vai entender isso aqui, tá? Então, havia grande diferença entre a escravidão do primeiro século com a escravidão que nós conhecemos hoje, que acabou, né? Em alguns casos, aí na maior parte do mundo, né? Isso já não existe mais, foi abolida, né? Tanto aqui no Brasil, que foi um dos últimos países a extirpar esse mal, quanto nos Estados Unidos, né? Então, a escravidão do primeiro século, ela não era igual a que nós temos hoje aqui, né? Que a gente sabe, né? A gente vai chegar lá nessas diferenças. Primeiramente, eu quero expor aqui a escravidão como era na lei judaica. A lei judaica já tinha escravidão, já o próprio Senhor ele colocou isso como lei, ou seja, era muito antes da época de Roma, na qual Paulo ele escreveu a carta, né? Muito antes, né? Era milênios antes. Vamos lá, abrir nossas Bíblias, irmão, em Êxodo, verso 21, capítulo 21. Êxodo 21, tinha a lei, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: estes são os estatutos que lhe proporás, lhes comprares um servo, se comprares um servo, hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Servo aqui é escravo, entenda isso. E se entrou só com seu corpo sairá. E se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. E se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Então, preste atenção nisso, isso era a lei, né? Isso era uma lei. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará ao juízo e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que é? O servo será marcado como que ele foi habilitado livre, só que ele não quis ser livre. Ele quis continuar servo por causa do amor que ele tinha à casa e aos seus filhos e à sua mulher, certo? E se um homem, verso 7, e se um homem vender sua filha para ser servo, ainda tinha essa opção aí. Ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, ele não se desposar com ela, fará que se resgate.
não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, o filho do Senhor, né, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Então essa era a lei do escravo, da escravidão, né? Irmãos, quando a gente fala em escravidão, vem logo pensamentos maus, não é isso? E não é isso lá naquela época. A escravidão ali era algo que não era ruim, tão ruim assim. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque eles se faziam escravos também, por N motivos, né? Então era uma lei que era posta para que os senhores não tomassem de posse a vida do hebreu, do povo hebreu, tá? Aqui ele está falando do povo hebreu, irmãos, né? Como se fosse dono dele para sempre, como era com os escravos estrangeiros, né? Eles vendiam, eles trocavam e eles até maltratavam esses escravos. Aí você tem a ideia. Mas do povo hebreu não era assim. Eles se faziam escravos, mas para trabalhar, para servir a casa do seu senhor. Deuteronômio 15 vai também falar algo sobre a escravidão aqui. Tem outros textos, tá, irmãos? Mas não dá tempo de falar de todos. Eu selecionei alguns aqui. Deuteronômio capítulo 15, verso 12 ao 15, diz assim: quando teu irmão, é isso que eu estou falando, hebreu ou irmã, era tanto homem, irmãos, como mulher, tá? Ambas as partes. Hebreia, né? Se vender a ti, eles se vendiam ao próprio Senhor, né? Ao Senhor deles, né, no caso. Se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixará livre. Era uma lei. Trabalhará 6 anos para pagar a dívida e no 7º ele estava livre, ele não devia mais nada àquele senhor. E quando verso 13, e quando o deixares ir livre, não o despedirás vazios, liberalmente o fornecerá do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Entende? Então, eles trabalhavam, mas eles não saíam com a mão na frente e outra atrás. Eles iam e o Senhor deles, né, era obrigado a dar algo com voluntariedade, dar algo para que eles começassem a vida deles fora do aqueles que quisessem ir embora. Estavam livres e o Senhor dava algo do rebanho aqui, da eira e do lagar, para que eles pudessem sobreviver. Era algo assim, né? Não é? Era algo, como se fosse hoje, vamos mal comparando, o fundo de garantia que nós temos e a rescisão de contrato, né? Que tem uma porcentagem ali que o patrão tem que pagar ao empregado, e ainda tem o auxílio-desemprego, né? Para ele sobreviver um tempo até ele arrumar um outro senhor. Um outro senhor, um outro patrão, um outro emprego, certo? Irmãos, então, na época de Paulo, né, na época do apóstolo Paulo, também havia esse tipo de escravidão com as suas leis, né? Tanto a lei que estava em vigor para os judeus e para os gregos e romanos que estavam ali. Também tinha lei sobre eles, né? Muitos naquela época, irmão, eles se tornavam escravos por vários motivos. Como, por exemplo, eles estavam cheios de dívidas e não tinham mais onde pagar. Lembra de uma situação com José, quando ele prevê a fome? Lembra disso? Aí as pessoas começam a vender as coisas para Faraó.
né? Começa a vender, vende terra, vende boi, vende a plantação, depois eles se vendem. Eles se vendem porque eles não tinham mais o que comer. Então eles se vendem o quê? Eles se tornam o quê? Escravos. Trabalhadores para o império. Entenderam? Então é mais ou menos isso aí. Então, por causa de algumas dívidas, ou até por presos nas guerras, no caso, gente de outras nações, eles faziam escravos dessas pessoas, né? Era mais rígido quando eles vinham presos, né? Aí era uma escravidão obrigatória, né? E tinha, irmãos, aquela parte má. Por isso que a gente tem a escravidão como algo mal, né? Alguns senhores, eles consideravam os seus escravos como uma ferramenta, como um utensílio com alma, que respirava. Eles não consideravam eles como seres humanos. Não consideravam eles como seres humanos, mas como uma ferramenta que era usada e descartada, né? Se não servisse mais, exemplo, ficou velho, um abraço. Ficou doente, já não presta mais, né? É mais ou menos isso, tá com defeito. E eles não consideravam, mas isso não era a regra, tá? No geral não era a regra. Tinha até defensores que lançavam leis para essa escravidão não ser rigorosa ao ponto de sufocar, de oprimir o escravo, né? Porque senão o cara ia trabalhar até de má vontade. Irmãos, também é necessário observar, né, que esse tipo de escravidão não era igual ao que existiu aqui, né, no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Em primeiro lugar, a cor da pele não era relevante, pois os escravos vinham de várias nações. Aqui no Brasil, como lá fora, a cor da pele importava. Eles viam a cor negra, né, da pele negra da pessoa, um absurdo isso, mas eles viam como outro tipo de gente. Eles tratavam aquelas pessoas pior do que animal, pior do que um cachorro, pior do que um cavalo. Eles tratavam mal, eles achavam que elas eram bestiais mesmo, né? E aí por isso que a gente tem essa péssima impressão, e verdadeira, é lógico, né, sobre a escravidão que aconteceu aqui, que era preconceituosa, racista e cruel, perversa, né? Perversa. Tinha muitos abusos. A maior parte era abusiva. Tinha alguns senhores que, né, era mais light. E eles nunca estavam livres, nunca ficavam livres, né? Essa é a grande diferença, né? Porque lá eram escravos de várias nações, inclusive do povo hebreu. Em segundo lugar, irmão, as pessoas livres podiam se vender e se tornar escravos. Não era o caso daqui, elas já vinham escravas. Elas já vinham lá da África e de outros lugares, escravas. Já vinham acorrentadas mesmo, né? Escrava. E no caso deles lá, eles poderiam ser libertos caso quitasse toda a dívida com aquele senhor, né? Eles eram libertos. Você já não me deve nada, você pode ir embora. Você tá liberto, né? Mas não só por dívida, mas também por uma vida mais cômoda. Os que tinham a vida livre. Às vezes o cara estava livre, mas estava no sufoco, entende? Estava passando um perrenho. Quando ele se vende para uma casa, ele tem toda a ajuda na casa. Entendem isso? Então ele tinha uma vida mais cômoda. Exemplo, tinha um homem lá que se chamava lá, um escravo, a gente tem a história dele, ele se chamava Epiteto. Epiteto, ele mesmo relata, o tempo que ele foi escravo, que ele tinha comida, roupa, lugar aonde morar, e quando ele adoecia, os senhores cuidavam dele.
Entende? Tinha benefício. Então, alguns que eles olhavam, ó, aqui eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que dar meu jeito. Lá não, lá eu trabalho para o meu Senhor, mas eu vou ter tudo. Não vai me faltar nada. Entende? Então, quando ele foi liberto, o Epiteto, ele até se tornou um filósofo, mas perdeu os benefícios. Perde os benefícios, vai viver agora por conta própria, né? Existem relatos também, irmãos, na história lá do século I, que as pessoas se tornavam escravas para conseguir cargos, status em uma grande família, uma família de ricos e poderosos. Como, por exemplo, elas se tornavam mordomo da casa, se tornavam professores, tutores dos filhos, elas se tornavam, eram homens que eram altamente capacitados, homens e mulheres, né? Altamente capacitados, entende? Então, elas tinham essa ambição, porque, ó, eu posso, se eu me esforçar dentro da casa do meu Senhor, eu posso galgar, né, promoções lá, eu ser alguém. Lembra de José? Mais uma vez cito o caso de José, né? Chegou até a ser o segundo homem depois de Faraó, né? E ele chegou lá como escravo, tá? Ele chegou escravo mesmo, acorrentado lá, negócio feio, né? Em terceiro, os escravos, eles poderiam se tornar homens e mulheres capacitados e instruídos em algum ofício. Alguns se tornando, como eu disse agora, professores e tutores e até médicos. Eles iam longe. Não era todo, né? Tinha alguns que iam mais longe, né? E em quarto lugar, os escravos, eles poderiam se tornar cidadãos romanos e serem libertos, dependendo do senhor deles. O senhor deles dava o título de cidadão a eles e liberava eles. Então eles tinham também essa ambição, ó, eu vou me tornar escravo, e pode ser que naquela época, irmão, a cidadania, quem não era de Roma, você podia comprar, era um status você ser um cidadão romano. Por quê? Você tinha várias vantagens. Uma das vantagens era que você era isento de alguns impostos do que eles cobravam do restante da população. Outra vantagem é se você fosse preso por alguma coisa, você não sofria castigo. Lembra de Paulo? Ele sofreu castigo, ele e Silas, né? Não sei se foi Silas ou Barnabé. Acho que foi Barnabé. Eles sofreram castigo, e ele falou que ele era cidadão romano, tanto ele quanto o outro. E o cara que castigou ficou apavorado, que não podia. Era uma lei. Aí tiveram que liberar ele, né? Acho que foi Silas. Não, foi Barnabé, não lembro. Enfim, não importa, né? Importa que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Então, esses benefícios tinha para o cidadão romano. Então, alguns escravos, eles conseguiam esse benefício, né? Esse status, né? Irmãos, percebem agora, vocês conhecendo essa escravidão do século I, ela não era tão ruim assim. Não era ruim, porque, ó, eu quero servir a ele, aí eu vou até nele, eu quero me tornar escravo. Tá, é tanto, tá legal, eu fico aí até eu pagar o que eu devo ao Senhor. Tinha comida, casa, remédio, cuidavam dele, tinha banho, tinha tudo, entende? Não era ruim assim, muito diferente da escravidão que a gente conhece aqui, que era algo sobre-humano, né? Então, irmão, claro que há exceções, né, de senhores, agora vamos à parte ruim, né, que eram cruéis ao extremo, que maltratavam os seus escravos. Só vou citar um caso, né, que aconteceu, que está na história. O imperador Augusto ordenou que as pernas de um escravo dele fossem quebradas, porque esse escravo, ele aceitou um suborno para informar um conteúdo de uma carta da casa de Augusto. Aí deu ruim.
não sei qual foi a treta, né? Mas ele foi X9 de uma situação lá, e aí o Augusto não o matou, mas quebrou as pernas dele, para dar exemplo para os outros, para que os outros não fizessem a mesma coisa. Se fosse hoje, no caso aqui no nosso tempo, você ia ser mandado embora, né? Você está mandado embora, uma justa causa, algo parecido, que você traiu ao seu senhor, né? E esses escravos, irmãos, ele também, eles além de aprender esses ofícios, eles eram usados nos mais diversos serviços, como na cozinha, na padaria, sendo alfaiate, sendo várias coisas, ourives, né, que tinha naquela época, entre outros aí. Então era benefício ele ser escravo, mas de um senhor bom, né? Se cair na mão de um carniça igual ao Augusto, já era, ia sofrer, né? Irmãos, a abolição da escravatura é um evento moderno para uma escravidão moderna cheia de crueldade. Tinha que acontecer. Então, as Escrituras não defendiam o fim daquele tipo de escravidão. Você vai olhar, a escravidão é o mal entendedor, não conhece a história e aí fica falando besteira. O mal entendedor vai falar, não, a escravidão, Deus escravizava os... Não, a escravidão era boa, era para benefício. Era para trabalho, para a pessoa não ficar passando fome, ociosa. Era para trabalho. Entende? Ele dava os senhores, a condição de vários senhores com posses, para que aquele povo mais pobre se sujeitasse a eles e trabalhasse. Era isso. Isso não é ruim, isso aí a gente faz hoje, irmãos. Isso a gente faz hoje. Só que nós não temos nome mais de escravos, né? Ou servos, né? Então, irmãos, as Escrituras ela não defende o fim daquela escravidão, mas sim o que a Escritura vai defender? O excesso, né? Ela é contra o excesso em que nela havia, quando o Senhor era cruel, tipo Augusto, que quebrou as pernas. Aí era contra. A crueldade não, né? Paulo salienta isso. Vamos lá em 1 Coríntios 7. Paulo dá uma instrução ali. 1 Coríntios 7, verso 21. Ó, 7:21. Fostes chamado sendo servo, escravo. Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. O que ele está falando? Ó, se você é servo, continua sendo servo. Mas se você tem ocasião de ser livre, faz ou não. Aqui, irmão, presta atenção. Aqui é uma opção. Aqui Paulo não tá dando uma ordem. Ele está falando, ó, se você é servo e gosta de ser servo, permaneça servo, escravo. Mas se você pode ser livre, quer ser livre, aproveita a ocasião. Então aqui sim, há uma questão que a gente pode pôr de opção. Eu posso ou não ser livre ou ser servo. Eu que vou escolher isso para mim, né? Aqui sim, não é uma ordenança. Ó, você tem que ser servo. Ó, você tem que ser livre. Não é isso. Um caso, por quê? Aí você vê, a escravidão não era tão ruim assim. Ele mesmo era livre, mas ele trabalhava, né? Era construtor de tendas, né? Ele ordena que na execução dos seus deveres, tanto os escravos quanto os seus senhores, deixa aí em 1 Coríntios 7 aí, que eu vou olhar o texto 22 aí agora. Tanto os escravos quanto os senhores sejam escravos de Cristo, né? Você vai ser escravo, você não, a sua condição de escravo não muda, nós somos escravos. Nós somos escravos.
Entende? Olha o verso 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Entende? O livre estava livre para os homens, mas servo de Cristo. O servo estava sendo servo dos homens, mas liberto do Senhor, não de Cristo, né? Olha como é que muda, né? O do e de, né? É do Senhor, você era liberto do Senhor, você tinha a liberdade de Cristo em você, você era liberto do Senhor, né? Então, do Senhor quem? Do Senhor Jesus Cristo, você era chamado um liberto dele, posse dele, né? Posse de Cristo, você era liberto por causa do Senhor. A causa é o Senhor. Essa liberdade vinha do Senhor, não liberto de Cristo, porque você é escravo de Cristo, né? Você é escravo de Cristo. Porque em ambos os casos, irmão, ambos, tanto servos quanto senhores, eles são irmãos em Cristo, né? São com igualdade e dignidade iguais. Mas aqui na terra, irmão, são uns subordinados aos outros por causa das posições e deveres que Deus deu a cada um. Então, isso não se perde. O Senhor continua sendo Senhor e o servo continua sendo Senhor. Mas em Cristo são iguais. Em Cristo eles são iguais. Eles são iguais. Entende? Em Cristo eles são a mesma pessoa. Vamos lá em Gálatas. Carta de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, ó. Não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo, né? O que ele está falando aqui? Que não é que não exista mais servo e nem livre, né? Senão não pode existir nem macho nem fêmea. O que é agora, né? Aí entra naquela teoria que o mundo está falando aí na ideologia de gênero, né? Isso é um absurdo. Mas o que ele está falando aqui, ó? Em Cristo são todos iguais, mas você continua sendo servo e o seu Senhor continua sendo Senhor. Não mudou. Isso foi dado por Deus. Isso foi dado pelo Senhor, por Deus, né? Por Deus. Há também, irmãos, uma instrução para que nós não nos tornemos, aí sim, aí é uma instrução, uma ordem, né? Volta lá em 1 Coríntios 7, verso 23. Ó, foste comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Você foi comprado, mas aqui a serventia aqui é você estar guiado por algum homem e não por Cristo, porque você foi comprado por Cristo. Você foi comprado para ser liberto de Cristo. Você sendo servo, você foi comprado para ser liberto de Cristo. É isso que fala o verso 22 aqui. E você sendo Senhor, você foi comprado para ser servo de Cristo. Então ele fala, ó, foste comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Verso 24 vai falar: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Se você é servo, continue servo. Se você é Senhor, você vai ser servo de Cristo, mas continuando sendo Senhor do servo, né? E aqui, foste comprado por um bom preço, não façais servos dos homens, né? A sua mente, né? A sua mente, ela tem que estar voltada para Cristo. O seu espírito tem que estar voltado para Cristo e não para o homem.
Tá vendo como é que fazem uma... Se isso aqui não for bem interpretado, irmãos, você começa a fazer uma confusão na tua cabeça e não sabe mais o que é servo, o que é macho, o que é fêmea, não sabe de nada, né? Então, por isso que eu faço bem devagarzinho para que os irmãos entendam. Vocês percebem que a escravidão vai muito além do lado físico, atinge o espiritual, entende? Atinge o espiritual, de boa consciência, ó, de boa consciência. Se você tem boa consciência e quer ser servo, seja servo. Se você é senhor e tem boa consciência e quer libertar um servo teu, liberte-o, né? Seja amável com ele, né? É isso que ele vai falar lá no verso 9 lá de Efésios. Ele vai falar que os seus senhores não devem ameaçar, maltratar o servo, né? Deve ter, porque naquela época tinha isso, né? Naquela época tinha esses maltratos. Entenderam aí o que é servo, né? O que é a escravidão naquela época? Então, entendido isso, vamos adentrar o nosso verso 5 aqui, finalmente, né? Vós, servos, obedeceis a vossos senhores segundo a carne. Assim, irmãos, como Paulo fala com as mulheres e os filhos, da mesma forma ele fala com os servos, ou seja, aqui é uma ordem, é um imperativo. Isso significa que façam o que lhe é dito, ou cumpram essas ordenanças, essas ordens, cumpram, porque isso é a ordem do Senhor. Reparem que o objeto dessa obediência não somos nós, nem os nossos semelhantes, mas o Senhor, que ele vai falar aqui. O Senhor quem? Segundo a carne. Quem são esses senhores segundo a carne? Os homens que têm autoridade sobre nós. O patrão, ou, né, funcionário público, os chefes. Aí tem um monte de chefe. Os chefes, até numa firma privada, tem chefes, irmão. Dependendo da firma, você tem chefes, tem gerentes, tem supervisores, tem isso, tem aquilo. Então a gente pode olhar assim, todo que está acima de nós, tendo autoridade em nós, esses nós devemos o quê? Obedecer. Obedecer. Devemos obedecer, né? Não devemos estar questionando. E aí, irmão, parte por uma seguinte um problemão. A greve é direito? Greve, né? Greve. Funcionário de firma privada faz greve? Não. Vai ser mandado embora. Faltou 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai ser mandado embora. E vai ganhar uma justa causa. Quem faz greve? É o funcionário público. É direito? É direito. Mas é de consciência de um crente, o crente tem que fazer a greve? Não. Perante Deus, não. Por quê? Por quê? Porque nós estamos obedecendo aos nossos chefes como a Cristo. Seria. Se você vai fazer greve contra Cristo, entenderam? Você vai fazer greve contra Cristo? É complicadíssimo. Entenderam? O porquê, alguém vai falar, mas direito Paulo vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lei, você pode obedecer? Pode. A lei, legal. Mas você está indo contra a palavra de Deus, se você for um crente convicto. Agora, esses crentes... me fugiu até a palavra deles, não vou falar não. Mas esses crentes aí, que vocês sabem, esses crentes que se dizem crentes, mas... né? Essas pessoas fazem greve. Eu conheci um. E eu fui contra na época eu fui contra, e eu não tinha tanto entendimento assim, eu fui contra, isso está errado. O crente não deve estar em bagunça, em greve, no meio da rua, fazendo algazarra, baderna às vezes, né, que a gente não sabe quem é que está ali misturado junto com
conosco, né? A gente está exposto. Então, por causa de você obedecer e servir ao seu Senhor como a Cristo, você é impossibilitado de fazer isso. De qualquer... lógico, você pode chegar para o teu chefe, conversar, falar com ele, ó, sendo isso, me ajuda aí, né? Leva o problema. Se o chefe for mal, como tem, né? Abraça, irmão, você vai abanar, não tem jeito. A gente vai chegar um texto aqui em Pedro que ele vai falar que você deve servir aos chefes, aos senhores bons ou maus, como a Cristo, ó, bons ou maus, como a Cristo. Vamos avançar aí. Então, esse chefe é um chefe terreno, né? É o Senhor terreno. Alguns, irmãos, erroneamente interpretam esse texto que eu acabei de ler aqui, dizendo que os servos devem obedecer aos seus senhores de modo carnal. Como? Segundo a minha consciência. Se ele me der uma ordem que eu não gosto, eu não cumpro. Isso é carnalidade. Se meu salário tá pouco, eu estou achando que eu estou ganhando pouco, eu vou fazer greve. Mas você entrou ali, não sabia quanto que você ia ganhar? Agora é pouco? Agora é pouco? É errado? Entende? E aí tu vai falar, não, a gente pode ver até uma maldade do chefe, ele deveria dar um aumento, sim, não estou falando que isso não é justo, mas você ir para a rua para fazer, você questionar, você ficar brabo com o teu chefe, é como você usasse de carnalidade. Aí alguns usam esse texto, distorcendo ele para justamente, é segundo a carne. E a minha carne fala isso, a minha consciência fala isso, mas não, a última frase lá do verso 5, após a vírgula do coração, está escrito o quê? Como a Cristo. Como a Cristo. Isso muda toda a visão, toda a interpretação do texto. Né? Isso muda tudo. Muda toda a linha de pensamento que você queira. Mas isso agora não pode, porque é como a Cristo, é como ele vai falar com as mulheres lá, do verso 22 do capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. É diferente. Você grita com Cristo, irmão? Você faz birrinha com Cristo? Não faz. Então é como a Cristo. O meu esposo é um esposo mau. Suporta. Ora a Deus para que ele fique bom. Né? Ora a Deus para que ele fique bom. Ele sendo mau, ele fique bom. Você também era mau. Então você deve suportar tanto do chefe, do seu marido, os filhos, o pai e por aí vai. Né? Então, irmãos, nós vamos ver alguns textos aqui que vão nos ajudar nessa compreensão. O primeiro texto que eu quero apresentar aos irmãos está em Colossenses, capítulo 3, verso 22. É uma repetição, né? É uma repetição de Efésios 6:5 aí. Ele diz assim... Colossenses 3:22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne. De novo, né? Ele vai pensar que a segunda é a minha carne. Não, a carne é o Senhor, que é terreno, né? Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Por quê? Aí já, né, o troço já engrossa o caldo, né? Temendo ao Senhor, como a Cristo. Temendo ao Senhor, como a Cristo. Temendo ao Senhor, como a Cristo. Então, o que Paulo está falando? Obedeça aos seus patrões, não por aparência. Não por
ele está aqui e quando ele vira as costas você é outra pessoa. Quando o patrão tá todo mundo em pé, tá todo mundo trabalhando, o chefe sai, as pessoas começam a ser quem elas realmente são. Com os crentes, não. Com os cristãos não deve ser assim. Ele deve, da mesma forma, longe do chefe ou na presença do chefe, ele tem que ser a mesma pessoa. Obediente, trabalhando com alegria, porque é dali que sai o sustento dele. Ou, meu amigo, vai embora. Pede as contas, vai trabalhar por conta própria. Você não quer ter chefe? Você quer ser livre? Você quer ser livre? Vai trabalhar por conta própria. Vai fazer tenda. Vai vender cebola na feira. Sei lá. Vai dar teu jeito. Vai vender telecena do Silvio Santos, o falecido. Sei lá. Entende? Mas não pode contrariar a Deus. Ele fala, temendo a Deus. Temendo a Deus. Isso é uma repetição, irmãos. Esse versículo, do verso 22 de Colossenses até o capítulo 4, verso 1, Colossenses vai falar a mesma coisa que está em Efésios. Do verso 5 lá até o verso 9. A mesma coisa. Essa carta de Colossenses foi escrita antes, ou bem próxima à carta dos Efésios, quando Paulo estava preso, né? Então é uma repetição, praticamente a carta de Colossenses, ela tem muita semelhança com a carta de Efésios, muita mesmo, né? Então, essa é uma ordem dada a quem? A toda a igreja de Cristo. Essa é uma ordem que é enfatizada, irmãos, em outros lugares no Novo Testamento. Aí é os textos que eu quero que os irmãos vejam. Segundo texto, né? Vemos um agora. Segundo texto, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1 e 2. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 1 e 2, diz o seguinte: todos os servos que estão debaixo de julgo, estimem aos seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha que seriedade. Você tem que dar honra e estimar ao seu senhor, seu patrão, no caso, né? No nosso caso aqui hoje, para que o nome de Deus e a doutrina não seja o quê? Blasfemado, seja o quê? Contrariado. Porque a ordem é essa, que você obedeça ao seu patrão, você obedeça ao senhor terreno, que tem autoridade sobre você. Obedeça, e de bom grado, não faz carinha feia não, não faz biquinho não, é de bom grado. Ao verso 2. E os que têm senhores crentes, aí muda. Aqui ele está falando do senhor de um modo geral. Os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. E isto ensina e exorta. Então, se você acha que você tem um chefe crente, você não tem que desprezar ele, porque ele ser irmão, aí você trata ele de qualquer jeito, ele continua sendo seu chefe. Apesar dele ser irmão em Cristo, mas ele continua sendo seu chefe, você tem que respeitá-lo. Entende? Não confunda. Eu vou falar nisso daqui a pouco, mais à frente aqui. Tito, vamos para outro texto. Tito, capítulo 2, verso 9 e 10. Tito 2, verso 9 e 10, diz o seguinte: exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Mais uma vez,
Paulo falando a mesma coisa que ele falou para Timóteo, falando com Tito, que era um discípulo seu, né? E que ele falou, ó, avisa aos servos para eles serem leais aos seus senhores, né? E tudo isso seja para ornamento, né? Para o embelezamento da doutrina de Deus, que é nosso Salvador. Irmãos, mais explícito do que isso, né? Agora vem aquele texto que eu falei para os irmãos, de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 18. 2,18. Diz: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Aí, e aí? Mas meu querido, quando você, exemplo, eu falo muito isso, eu sou aposentado, vocês sabem do serviço público. Quando você faz um concurso público, você está fazendo algo para que você vai se tornar escravo ali, meu irmão. Então obedeça. Entende? Quando você atinge essa maturidade de conhecimento, você chega no seu trabalho, mesmo você tendo um chefe mau, você chega alegre. Você chega leve. O cara vai até estranhar. Rapaz, mas eu sou rígido com ele, mas ele não se abala, ele me obedece. Você vai ter benefícios nisso, irmão. O chefe mau vai te olhar com outro olhar. Vai te olhar com outro, não. Esse aí é obediente. Esse aí, deixa ele... Né? É assim que ocorre. Né? Quando você começa a obedecer o que está na palavra, e aí eles vão ver quem você é. Não, esse é o verdadeiro cristão. Ele está ali. Tem uns que se aproveitam, é lógico, é caso de caso, mas né, em via de regra, há benefícios na obediência. Qual é o principal benefício dessa obediência? É que você está obedecendo ao próprio Deus, ao próprio Senhor. Vamos em Romanos, que o Romanos dá uma ideia geral disso, Romanos 14. Romanos dá uma ideia geral de que você deve obedecer, irmão. Irmão, o ponto principal de toda a doutrina paulina é a obediência. Não só de Paulo, né, mas de Pedro, de João, de Tiago, Judas. Então, eles são a base da doutrina de Cristo. Cristo falou para eles, olha, escreve. E eles escreveram. Primeiro, Romanos 14, 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que faz uso do dia, para o Senhor faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si. Esse é o ponto. E nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vigiamos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos, para ser Senhor, tanto dos servos como dos senhores, para ser Senhor, tanto das mulheres como dos homens, e para ser Senhor, como dos filhos, como dos pais. Então nós somos o quê? Escravos de Cristo, obedecendo aos nossos senhores terrenos, como se obedecesse ao próprio Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Entende? Então, nós não somos de nós mesmos, irmãos. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor. Então faça todas as coisas sendo do Senhor, obedecendo aos chefes
maus ou chefes bons, que foi Deus que colocou ele ali. O Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui. Pulei. Romanos vai falar. Romanos 13:1 vai falar assim: e toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, irmão, os maus que estão ali no poder sobre nós foram ordenados por Deus. Todos eles. Cada um, Deus colocou no seu quadrado. Se você quer ser chefe, legal, não há nada mal nisso. Então estude, ande, galgue isso. Agora, se você quer continuar servo, seja servo, mas obedecendo ao seu senhor, ao seu chefe. Entende? Se você quer ser livre, é direito seu. A Bíblia, Paulo até dá uma exortação sobre isso. Não perca essa oportunidade de ser livre, seja livre. Mas se você quer continuar servo, seja obediente. E se você é livre e senhor, você tem que tratar bem os seus servos, os seus funcionários. É para ambos. A gente vai falar isso lá no verso 9. Só estou dando uma pincelada aí. Entenderam? Então, irmão, esse negócio de você estar fazendo biquinho, fazendo isso, fazendo aquilo, isso não é bíblico. A ordem é que você sirva ao seu Senhor, ao seu patrão, como se fosse Cristo. Vamos andar. Ele diz aqui, ele continua. Efésios 6, volta lá para Efésios 6, 5, ele continua. Com tremor e temor, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, né? Como a Cristo eu já falei, então vamos trabalhar rapidamente esse temor e tremor aí. Essa é a mesma expressão, irmãos, usada em Filipenses 2,12, que vai dizer: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, isso que é um servo, irmão, olha o exemplo, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Exemplo de servo, o cara obedecia na presença e na ausência, da mesma forma, com temor e tremor. É esse o que ele está falando aqui. Tendo como ideia, irmão, isso aqui é a honra da pessoa, é o respeito pela pessoa e um medo, né? Um tremor e medo, né? Um medo, entre aspas, não é medo de, estou com medo, eu faço aquilo por medo. Não, medo, você fica estremecido caso você desobedeça a essa ordem, você está desobedecendo ao próprio Deus. Então você vai ter que tremer e temer. Irmãos, na maioria dos casos isso se perde. A pessoa não está nem aí. E acha que está passando batido. Não está. A exortação está aqui. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar. Perceba, irmãos, que o tópico desses três pares, desse grupo de três pares, é a obediência. É você obedecer. E ele está falando aqui, em Filipenses 2,12, não é? Obedecendo a mim, tanto na ausência como na minha presença. Esse é o servo que treme e teme a Deus, né? Treme ao Senhor. O apóstolo continua dizendo, irmão, que além de servo, além do servo obedecer ao seu Senhor com temor e tremor, ele ainda deveria ter o quê? Volta lá para Filipenses, para Efésios 6, 5. Sempre volta para Efésios lá, tá, irmão? Ele deveria ter o quê? Sinceridade no coração, né? O que é isso? O que é essa sinceridade? É uma singeleza, né? Uma pureza, uma simplicidade, né? Algo que é sincero no seu coração, não é algo falso.
ah, eu obedeço porque ele está me pagando. Não é assim. Você faz isso com Cristo? Quero saber se a gente faz isso com o próprio Cristo. Se a gente obedece porque Cristo está nos pagando. Se a gente obedece porque Cristo vai fazer isso com a gente. A gente obedece porque a gente ama o Senhor. E assim tem que ser com as pessoas. O servo, irmão, não deve ter um coração com segunda intenção, malícia ou por qualquer outro motivo, a não ser com amor, com alegria, sinceridade, servindo ao seu Senhor, servindo a Deus, da mesma forma, como se fosse a Deus, como se fosse a Cristo. Então, irmãos, os escravos devem servir e obedecer aos seus senhores com coração puro, sem atitudes e sem atos de dupla intenção. Existe o ditado no mundo que diz assim, né? Ele finge que me paga e eu finge que trabalho. Horrível isso. É ridículo. Isso é pecado, né? Então, você não deve fingir que está trabalhando, está ocioso, né? Você não deve fingir, você deve trabalhar e trabalhar com afinco e trabalhar com amor e com vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor. O apóstolo diz que essa obediência não é de qualquer jeito, é como se fosse ao próprio Senhor. Isso muda, né, como eu falei, todo o texto. Muda toda a nossa compreensão. Em outras palavras, irmãos, os escravos devem obedecer aos seus senhores terrenos da mesma maneira que obedeceriam ao seu Senhor Jesus Cristo, que ele declara nas suas igrejas. Não é isso que ele declara? Eu amo a Deus. Presta atenção nisso. Eu amo ao Senhor. Eu amo a Cristo. Eu sirvo a Cristo. Eu sou servo do Senhor. Né? Aí tu vai ver ele lá no trabalho dele. Está lá na rua fazendo greve. Ai, Senhor. Isso é um paralelo, né? É a mesma coisa que está falando lá. E eu vou repetir. Em Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai vosso marido como ao Senhor. Ao obedecer ao Senhor terreno, irmãos, com singeleza de coração, naturalmente, consequentemente, nós estamos obedecendo a quem? A Cristo. Esse tipo de obediência tem de ser mais do que ela é externamente, mas tem que vir de dentro de nós. Isso tem que estar aqui dentro. É aí que entra o temor e o tremor de Deus, né? Da mesma forma que se obedece a Cristo. E eu acabo aqui, concluo o nosso sermão deste domingo. Irmãos, aplicando isso aos nossos dias, como eu já vinha pincelando aí durante o sermão, os servos seriam hoje os empregados, né? E os senhores os patrões, os chefes, enfim, né? Todo aquele que tem autoridade está no nível acima do que nós, né? Da mesma forma como é válido o mandamento para as esposas, os filhos, a obedecerem a quem tem autoridade sobre eles, é válido também hoje para nós essa ordem de obedecer àqueles que, por conta de hierarquia no trabalho, são nossos chefes. São nossos chefes. Outro caso é que não podemos... eu falei um pouco sobre isso, falei que ia falar agora, né? Mas mais à frente, agora eu vou falar aqui. O outro caso é que nós não podemos confundir os papéis, né? Uma coisa é você ser irmão em Cristo do seu chefe, mas isso não lhe dá o direito de desprezá-lo, como nós vimos em 1 Pedro, em 1 Timóteo, né? Em 1 Timóteo, e desprezar ele. Ele é meu irmão, então eu faço o que eu quero. Ele manda, mas ele é meu irmão, é chapa, né? É meu amigo, jogou bolinha de gude na infância comigo, é mesmo? Tem pessoas que confundem. Eu joguei bola, eu jogava bola quando eu era moleque, né? Com um garoto, que era meu amigo, meu coleguinha, né? Jogava bola lá
no campinho. Ele cresceu, eu também, ele chegou a coronel e eu era praça. Toda vez que eu esbarrava com ele, continência, meu chefe, respeito. Ele até fala, não precisa disso, não, negativo. Gente boníssima, mas, entende? Tinha aquele respeito com ele, porque ele era meu chefe. Não confunda, né? E eu nem crente era, né? Nessa época. Então, irmão, mas tu tem o que na cabeça? Eu não posso confundir isso. Ele é meu amigo, mas não é por isso que eu vou... eu tinha uma distância muito grande. Muito grande. Então, o Senhor, ele nos vê em igualdade espiritual, como salvos. É a mesma coisa. Somos iguais. Mas o mesmo Senhor que nos vê assim, ele deu uns para governarem e outros para obedecerem, a servir esses governadores. É o mesmo Senhor, né? Mas todos têm como cabeça e Senhor a Cristo, o qual nós, irmãos, tanto nós, servos, como os senhores terrenos irão prestar conta. Todos iremos prestar conta ao único e poderoso Senhor, que é Cristo. Não confunda a liberdade com abuso ou com falta de respeito. As cadeias de comando devem ser observadas e respeitadas. E vou ler mais uma vez, para que ninguém esqueça disso. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades foram ordenadas por Deus. Respeitem as autoridades, respeitem aos seus chefes, respeitem aos seus senhores, ou se tornem livres. Amém? Deus possa nos abençoar e que essa palavra nos edifique, e muito. Amém.